Feche os olhos por um segundo. Imagine a escuridão absoluta. Há 300 mil anos, quando o Sol desaparecia no horizonte, o mundo deixava de nos pertencer. Nós não éramos os donos deste planeta. Nós não éramos os caçadores. Nós éramos a caça. Neste documentário, você vai descobrir a verdade não contada sobre como os primeiros humanos sobreviveram ao verdadeiro inferno na Terra. Vamos explorar as táticas de caça mais engenhosas, os abrigos improvisados que nos separavam da morte e os predadores colossais que sentiam o cheiro do nosso medo. O passado não foi um conto de fadas heróico. Foi um massacre do qual, por um milagre evolutivo, nós escapamos. Para entender a nossa sobrevivência, você precisa entender o campo de batalha. O período Pleistoceno era um mundo de extremos brutais. Eras glaciais congelavam continentes inteiros, seguidas por secas que transformavam florestas em cemitérios de poeira. A primeira verdade chocante que a ciência moderna nos revela é a nossa posição original na cadeia alimentar. Nos livros escolares, o humano é sempre retratado com uma lança na mão, no topo do mundo. A paleontologia mostra o oposto. Por milhões de anos, nossos ancestrais, como o Australopithecus e o Homo habilis, ficavam bem no meio da cadeia alimentar. Nós éramos catadores oportunistas. Nós esperávamos que os verdadeiros assassinos da planície terminassem suas refeições para, sorrateiramente, quebrarmos os ossos abandonados com pedras e extrairmos o tutano, uma gordura rica em calorias que foi o primeiro combustível para o nosso cérebro. Mas restos não constroem impérios. Para que a humanidade prosperasse, precisávamos deixar de comer as sobras e começar a matar. Mas como uma criatura sem garras, sem presas venenosas e sem uma carapaça protetora consegue abater gigantes de toneladas? A resposta está em uma arma invisível, que nenhum outro animal possuía. O que nos faltava em força física, nós compensamos com resistência e genialidade. Enquanto os cheetahs correm a 100 por hora, por apenas alguns segundos, os primeiros humanos desenvolveram algo único: a caça por persistência. Nós perdemos os nossos pelos grossos e desenvolvemos milhões de glândulas sudoríparas. Nós podíamos suar. Isso nos transformou nas máquinas de corrida de longa distância mais letais da Terra. Mas a resistência era apenas o primeiro passo. A verdadeira revolução ocorreu com a tecnologia primitiva. O domínio do sílex e da obsidiana nos deu algo que a natureza nos negou: presas artificiais, com a invenção da lança e, mais tarde, do atlatl, um propulsor que funcionava como uma alavanca para lançar dardos a velocidades letais. O humano deixou de precisar lutar corpo a corpo. Nós passamos a matar à distância. A caça deixou de ser um ato solitário e se tornou uma orquestra de morte coordenada. Grupos cercavam mamutes e cervos gigantes, usando gritos, fogo e o terreno a seu favor para direcionar manadas inteiras em direção a penhascos ou pântanos. A comunicação e a confiança não eram apenas habilidades sociais, eram táticas de guerra. Mas enquanto aprendíamos a caçar os herbívoros durante o dia, a noite trazia inimigos que nos viam apenas como um pedaço de carne macia. E alguns deles eram maiores do que qualquer pesadelo moderno. A paleontologia desenterrou um passado que os humanos preferem esquecer. Por trás de toda a nossa evolução, existia uma pressão constante. Estávamos sendo devorados vivos. Nas planícies da África primordial, existia o Dinopheles, um felino dentes de sabre não tão famoso quanto o Smilodon, mas infinitamente mais pessoal para nós. Os cientistas acreditam que o Dinopheles era um predador especializado em caçar primatas. Ele atacava à noite, furtivo, esmagando o crânio dos nossos ancestrais com uma única mordida precisa. Mas o verdadeiro terror noturno das estepes euroasiáticas e africanas eram as hienas gigantes de cara curta, conhecidas como Pachyrhocutta.
Elas pesavam o dobro de uma hiena moderna e possuíam mandíbulas capazes de esmagar o fêmur de um rinoceronte. Fósseis do famoso Homem de Pequim revelaram a verdade macabra. As hienas gigantes arrastavam os corpos dos primeiros humanos para dentro de suas tocas, para quebrar seus crânios e se alimentar de seus cérebros. Ursos das cavernas, leões americanos e crocodilos pré-históricos. Para eles, nós éramos lentos, fracos e suculentos. Como fugir de monstros que enxergam no escuro e farejam sangue a quilômetros de distância? A resposta humana não foi desenvolver armaduras, foi construir refúgios e roubar o poder dos deuses. A cultura popular nos chama de homens das cavernas. Mas a verdade científica é muito mais complexa. Cavernas secas, seguras e habitáveis eram recursos raríssimos na pré-história. E pior, elas quase sempre já tinham donos. Um grupo humano que tentasse se abrigar em uma gruta escura frequentemente dava de cara com ursos gigantes ou leões da caverna. Entrar numa caverna sem preparo era um suicídio. Por isso, nós nos tornamos engenheiros da sobrevivência. Nas planícies congeladas da Europa, os neandertais e os primeiros sapiens construíam fortalezas feitas inteiramente de ossos de mamutes, cobertas por camadas grossas de peles pesadas para bloquear o vento letal da era glacial. Mas o verdadeiro escudo da humanidade, a muralha intransponível que separava a vida da morte, foi o fogo. A domesticação do fogo foi o momento exato em que o humano olhou para os predadores e disse: já chega. O fogo afastava os felinos, iluminava as sombras e trazia a tribo para perto. Ao redor dessas chamas brilhantes, os sobreviventes se sentiam seguros pela primeira vez na história. Mas o fogo fez muito mais do que nos aquecer. Ele mudou a biologia do nosso corpo. Cozinhar os alimentos foi o maior hack evolutivo da Terra. A carne crua e as raízes duras exigiam horas de mastigação e gastavam uma energia brutal do corpo apenas para serem digeridas. O fogo agiu como um estômago externo. Ao cozinhar a comida, as calorias eram absorvidas rapidamente. Essa sobra massiva de energia que antes ia para o intestino foi inteiramente redirecionada para um único órgão, o cérebro. Em poucas centenas de milhares de anos, nosso cérebro triplicou de tamanho. Com um cérebro maior veio a nossa arma definitiva, a imaginação. Ao redor daquelas fogueiras noturnas, protegidos dos monstros, nasceram as primeiras linguagens complexas. O conhecimento já não morria com o indivíduo, ele era passado adiante. O velho contava ao jovem onde as hienas caçavam. O caçador explicava como lascar a pedra perfeita. Nós paramos de reagir ao mundo e começamos a moldá-lo. A inteligência venceu a força bruta. O Homo sapiens se tornou a tempestade que a natureza não previu. Da próxima vez que você estiver sozinho em um quarto escuro e sentir um calafrio inexplicável na espinha, não ignore. Não é covardia. É o eco de milhões de anos de sobrevivência implacável, gritando dentro da sua genética. Nós somos os fantasmas de uma guerra que durou milênios. Cada arranha-céu que construímos, cada estrada que asfaltamos, cada tecnologia que usamos hoje foi erguida sobre os ossos suados de nossos ancestrais. Eles enfrentaram o frio absoluto, a fome desesperadora e monstros que fariam o homem moderno congelar de pavor, apenas para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. A história não é feita apenas de impérios e reis. Ela é forjada por aqueles que se recusaram a virar caça. Se você tem estômago para descobrir as verdades cruas que a evolução escondeu, inscreva-se agora. Deixe seu like e comente aqui embaixo. Você sobreviveria a uma noite na Terra Selvagem? Nós somos o seu portal para o passado. Até o próximo documentário.